Existe uma verdade que é universal. A ideia de que nossos pais conhecem os nossos caminhos. Nossos pais conhecem nossos caminhos, de fato, se eles estão indo para uma direção correta ou não. Todos os pais são assim? Não. Todos os pais não são assim. E por que todos os pais não são assim? Porque nem todos os pais verdadeiramente têm um coração de pai e de mãe. Mas todo coração de pai e de mãe que verdadeiramente tem um coração de pai e de mãe, ele sabe exatamente o caminho que o meu filho, ou o caminho que o filho vai estar seguindo e qual é o desfecho desse caminho. Mas o filho que está vendo o pai falar contrário àquilo que ele enxerga, muitas vezes o despreza, o desonra, e acha que ele está ultrapassado porque ele vive numa geração diferente da dele, onde as coisas que existem nunca existiram na geração dele, e por isso ele não consegue compreender a forma dos relacionamentos da vida. Mas isso é uma grande mentira, porque desde que o homem é homem, os relacionamentos do homem sempre serão as mesmas coisas. Tem os mesmos sentimentos, tem as mesmas propensões, tem as mesmas dificuldades e as mesmas alegrias. Embora seja uma mudança de coisas e objetos, talvez, com certeza, bem melhores hoje, todavia ainda continuam sendo objetos. Mas os pais sabem exatamente qual é o caminho que os filhos estão tomando nas suas vidas. E as decisões que eles estão tomando, e quão terrível são os caminhos que muitas vezes os filhos tomam, e o pai diz: não faça isso, não vai para lá, larga isso. Mas o filho entende de maneira errada, porque ele não consegue ver as coisas. Então ele toma o conselho do pai de maneira muito errada, errônea. E então ele passa a viver sob o seu conselho, sobre a sua decisão mesmo, rejeitando todo o conselho do pai, da mãe ou daquele que o ama. Quando a gente vê isso, a gente percebe que o filho vai indo e cada vez ele está indo, e ele está indo cada vez mais longe. E aí tem uma coisa que é muito interessante, é que os pais começam a entrar em aflição por causa desse filho. A angústia de vermos aquele a quem a gente ama indo para um caminho que ele nem percebe que será um caminho de morte, a angústia se torna cada vez maior. Porque ele está vendo que ele está arrumando o precipício e não tem como que ele falar, porque tudo que ele fala parece que é contrário ao amor, à verdade, ao gosto daquele menino, parece que ele quer tolir ele de ser livre. E então a angústia se torna maior, porque por mais que eu demonstre meu amor e faça tudo que eu faço é contrário, exatamente, ele percebe de maneira contrária, ele percebe de maneira odiosa, a gente pode assim dizer. E aqui nessa história, a Bíblia declara que no capítulo de número 13, no verso de número 1, nesse capítulo, a Bíblia declara que o amor de Cristo está transbordante. Se você quiser dar uma olhada, olha aí, verso de número 1 do capítulo de número 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O capítulo número 13 entra dentro de uma é como se ele abrisse uma janela, uma cortina de um palco, exatamente demonstrando todo o amor de Deus, ou todo o amor de Cristo para com os seus. E esse amor é angustiante. A Bíblia diz que ele ansiou para estar nesse dia, para estar com eles, para tomar aquela ceia, para ter a sua última refeição, porque essa seria a última refeição da antiga aliança, porque nele se cumpriria verdadeiramente sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele se angustiou ao mesmo tempo que ele está amando as pessoas.
Ele ama e se angustia, e ele se angustia e cada vez mais ele ama. Ele anseia verdadeiramente amar todos os seus e entregar sua vida pelos seus. E ele não tem meias palavras, ele não tem zelo de si próprio. Ele vai demonstrar esse amor e esse servo que sofre por seus, se tornando o grande servo, ou melhor dizendo, o menor de todos os servos, lavando os pés das pessoas, dos seus, daqueles a quem ele amava. E assim inicia o capítulo número 13. Todo mundo sentado na mesa e Jesus também sentado, reclinado, e ninguém lavou os pés de ninguém, porque não havia um servo, alguém que se julgasse menor, inferior. Todos se julgavam superiores uns aos outros, e nunca nenhum deles, nenhum dos 12 se julgava inferior o suficiente, menor o suficiente, humilde o suficiente para lavar o pé, nem que seja de Jesus. E a Bíblia vai relatando exatamente isso, que como está aquela situação, Jesus ele se levanta da mesa, pega, tira sua veste, coloca uma toalha sobre os seus ombros, pega uma bacia, pega um balde com água, vira sobre a bacia e passa a lavar os pés uns dos outros. E os discípulos eles estão escandalizados, porque eles veem a miséria de sua alma, porque eles não foram capazes nem de lavar aquele a quem eles reconheciam como seu mestre, seu senhor. E se eu reconheço alguém que é meu mestre, meu senhor, e o ato de lavar os pés seria exatamente uma manifestação da minha gratidão e da minha honra para com esse, nem isso eu consegui manifestar. Porque as pessoas poderiam dizer, no caso os outros 11 a quem eu estou lavando o pé de Cristo, dizer, ele tem que lavar mesmo o pé de Jesus, porque ele é o menor de todos. Mas eu não posso fazer isso porque eu sou maior do que todos eles. E então a gente entra dentro de uma disputa dentro do nosso coração para saber quem é melhor e quem é maior. E quando a gente faz isso para com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para com qualquer ser humano, a gente vai perder a oportunidade de lavar os pés de Cristo, de verdadeiramente se humilhar diante dele e lavar aquele que é digno, ou melhor, que não é digno nem de pisar neste mundo. Mas o texto prossegue, então Jesus ele lava os pés, alguns retrucam, no caso Pedro, não quer que ele o lave. Jesus o persuade a largar disso, porque se ele não lavar, ele não teria parte com ele, ou seja, você não tem parte comigo, porque você terá parte com Satanás, porque todos aqueles que não são perdoados por mim estão aliançados com o nosso inimigo, estão aliançados com o diabo, vivem para fazer a sua vontade, e fazer a sua vontade é viver pisando nos outros e nunca lavando os pés uns dos outros, porque Satanás ele nunca lavou os pés de ninguém, porque é orgulhoso e queria que os seus pés fossem lavados. Da mesma sorte, aqueles que caminham sob a mesma vertente nunca jamais serão servos, a ponto de se humilhar e servir a um homem, a uma mulher, a uma criança, a um homem mais idoso, a um seu parceiro igual de idade, o perdão por sofrer, ou mesmo receber o perdão por aqueles a quem ele fez sofrer. Porque não é humilde o suficiente para perdoar e nem humilde o suficiente para receber perdão. Como Satanás é orgulhoso em si, não dá perdão e não recebe perdão. Ele rejeita esse tipo de coisa porque entende que é como uma fraqueza. Porque ele não é como o nosso Deus. Porque as Escrituras dizem que o nosso Deus, ele tem prazer em perdoar. Porque ele é manso e humilde de coração. Fato é que então Jesus, ele lavou os pés de todos os discípulos, e então ele volta para o seu lugar, se ajeita e ele diz, vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Vocês viram o que eu fiz? Vocês conseguem entender o que eu fiz, acabei de fazer com vocês? Pois vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou Senhor e Mestre, e eu lavei os pés de vocês. Cabe a vocês agora lavar os pés uns dos outros, porque eu sendo Senhor e Mestre, eu dei exemplo
Eu não estou dando uma ordem para vocês de alguém que não faz o que eu estou mandando. Eu estou dando uma ordem de alguém que não somente fala essa ordem, mas cumpre essa ordem, e isso diante de vocês. Vocês pensam que são grandes, vocês pensam que são importantes, a ponto de nenhum de vocês conseguir se levantar para lavar os pés e perdoar um ao outro, mas estão disputando posição. Vocês pensam que são grandes e não são, mas quanto a mim, vocês pensam que eu sou grande, porque eu sou mestre e senhor, e vocês estão certos, eu sou grande. E sendo mestre e senhor, eu me despido de tudo isso, de todas essas honras, de todas essas glórias, de todas essas condecorações e prestígios humanos, e assumi uma posição de servo para lavar os pés de vocês. Façam isso. Os discípulos continuam ouvindo. E a Bíblia declara que Jesus ele vai continuar nessa ideia, e ele vai dizer, olha, prestem bem atenção que eu vou dizer, a partir do verso 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. O que Cristo está dizendo, disse, olha, o Pai me enviou, e agora eu vou voltar. E daqui a pouco eu estarei enviando vocês. E o que eu estou dizendo é que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Como um pai me enviou, eu não sou maior, eu sou igual a ele. E se ele foi capaz de entregar o seu filho, e o seu filho se entregar para os seus, se eu estou enviando vocês, vocês têm que ser enviados da mesma maneira como eu fui enviado. Vocês têm que ter o mesmo comportamento que o mestre de vocês tem, que o mestre e senhor de vocês tem. Sirvam. Amor é um serviço ao nosso próximo, ao nosso irmão, seja ele a nossa mãe, seja ele o nosso pai, seja ele o nosso irmão de sangue, seja ele a nossa esposa, o nosso marido, seja ele um estranho que a gente anda pela rua. O amor é uma manifestação de um serviço verdadeiro e altruísta por aquele a quem a gente destina a amar. E esse amor não é de palavras. E o maior amor que alguém pode demonstrar para uma pessoa é perdoando e recebendo o seu perdão. Por isso ele diz, se vocês sabem essas coisas, vocês são felizes se praticarem. Muitos de nós sabemos as coisas, mas ainda andamos em tormentos, em tristezas. Tudo porque sabemos, mas não praticamos. E, portanto, a bem-aventurança de dar o perdão e receber o perdão, não abrigamos em nosso coração. Então, ele continua a dizer algo a respeito daquilo que ele vai seguir em diante, a ceia do Senhor. Que João ele não vai relatar, mas ele vai preparar a ceia para aqueles de fato que vão servir e ser servidos. Verso 18 ele diz, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço quem escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, o eu sou, ao nome de Deus, ele vem aqui. Em verdade vos digo que aquele que recebe, quem recebe aquele que o enviar, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora ele vai separar exatamente aquele que é o traidor. E antes que ele diga o traidor, ele vai dizer, isso é para que se cumpra a escritura. Porque eu escolhi, eu sei quem eu escolhi. E ele vai citar o Salmo de número 41, verso de número 9, que diz, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo de Davi. Davi estava num tempo em que ele já estava envelhecido, ele já estava perto de morrer. E o reino estava próximo a ser cedido para Salomão.
Porém, um dos seus oficiais, no caso o seu general Joabe, ele não entende, não aceita a profecia de Deus a respeito de que o filho Salomão fosse o herdeiro do trono, fosse o sucessor de Davi. Então ele entende que o seu filho mais velho, Adonias, tinha o direito de reinar sobre o trono de Davi. E então ele se junta com Adonias e o levanta como rei e traz profetas e sacerdotes com uma grande comitiva e coloca ele e declara ele como o novo rei de Israel. E a Bíblia diz que Natã, junto com a Betseba, vai até Natã e diz: olha, Joabe já está proclamando-se rei, proclamando o teu filho Adonias rei, mas o Senhor não deu a promessa que seria Salomão, meu filho, que iria reinar? E a Bíblia diz exatamente que eles vão até lá e o profeta Natã fala com Davi e Davi disse: vamos colocar ele no meu jumento, no meu animal oficial, e vamos declarar ele como rei. E vamos declarar sobre Jerusalém que ele é o novo rei de Israel. Só que quando Davi ele faz esse salmo, ele se angustia, não porque Adonias queria tomar o poder, não porque Adonias queria se colocar como novo rei de Israel no lugar de seu pai, Davi. Ele se angustia por causa de Joabe. E quem era Joabe? Joabe foi um grande general de Davi. Caminhou com ele em todas as batalhas. Lutou com ele com todas as forças. Sabe, ele era cúmplice do assassinato de Urias. Foi a ele que foi dada uma carta, quando ele lê a carta do rei, dizendo para que ele entregasse Urias nas mãos dos inimigos, e se afastasse a tropa e deixasse só Urias morrer. Ele foi cúmplice com Davi, ou seja, ele caminhava com Davi intimamente, era meu amigo, era meu chegado, era meu amigo íntimo, mas ele levantou contra mim o seu calcanhar. A dor de Davi, a angústia de Davi foi porque ele vai dizer exatamente isso: tu caminhaste comigo durante todo o tempo, e tu sabias exatamente tudo o que aconteceu na história da minha vida. Tu sabias as profecias que Deus determinou do que haveria de acontecer, e ainda assim, tu não só rejeitaste a minha amizade, mas rejeitaste a própria palavra de Deus, que tu bem conhecias a respeito do meu filho Salomão. Quando Cristo ele vai citar esse salmo, a tradução não é muito boa para nós, porque a tradução no verso de número 18, ele diz assim mesmo: para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O texto aqui está dizendo, aquele que come do meu pão, mas não é isso que Jesus disse nessa passagem. Ele cita sim o Salmo 41, como está exatamente aqui, mas não é assim que está a tradução. Isso é o que está no Salmo de número 41, mas no Salmo, aqui nas palavras de Jesus, ele diz: aquele que come comigo o pão. Aquele que come comigo o pão. É isso que Jesus ele vai declarar. Tá, Abraão, que diferença faz? Faz muita diferença. Porque a Bíblia declara que Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça. Que tudo que ele comia, tudo que ele vivia à custa de quem? Das ofertas que chegavam até ele. De maneira que tanto ele como os seus discípulos eram ajudados e apenas sustentados pela graça e pela misericórdia de Deus, devido às ofertas voluntariamente que eram entregues a eles. Porém, Davi e Joabe é diferente o esquema. Por que é diferente? Porque Davi agora era rei, ele era sustentado por toda a nação de Israel, como obrigação e decreto de Deus, que deveria ser dado ao rei, para que um palácio seja instituído como um governo nós temos. E Joabe, sendo um servo desse rei, um servo do Estado, ele comia do pão de Davi. Ou seja, Davi escolheu ele para ser um general, um homem de confiança, e o sustentava. Ele come, aquele que come comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas em Cristo é diferente. A tradução de Judas é infinitamente maior, que é de Joabe, que trai Davi pelo seu filho Adonias. Isso porque Judas não trai aquele que lhe dá o pão.
algo exterior, algo que o sustenta, mas trai o pão da vida. Ele não somente trai, ele pisa o calcanhar, com o calcanhar, o pão da vida. E isso é tão violento e tão ofensivo, e machuca tanto o coração do mestre, que ele expressa isso diante de todos. Verso 21 diz: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E aqui agora a gente tem a manifestação do amor de Deus de uma maneira única, de uma maneira devastadora. Porque Cristo, ele ama tanto os seus, e ele se angustia como um pai que vê o filho caminhando por um caminho que ele sabe que vai cair no precipício, e ele nada pode fazer, porque o seu amor que ele derrama para o filho, esse filho só o percebe como ódio, com desprezo, com erro. É por isso que Cristo agora, ele se angustia, e ele vai dizer essas palavras: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. A angústia de Cristo em saber de que aquele que vai o trair está desprezando o seu amor, de que tudo que ele fez para com Judas não foi suficiente, ele entende tudo errado. Eu não tenho muita experiência nessa vida, embora eu tenha quase 50 anos. Porque eu tive, ou tenho filhos já um pouco mais maduro, vamos colocar assim. Eu estou com quase 50 anos, minha filha mais velha, eu vou fazer 50 anos esse ano. 50 anos, 50 anos esse ano. E minha filha está fazendo 5 anos, vai fazer 5 anos esse ano também. Então eu não tenho que eu posso dizer, uma compreensão clara a respeito da vida, a respeito dos meus filhos crescendo. Porque, diferentemente da Dani e do Gustavo aqui, eles não chegaram nem aos 50 anos, estão quase perto disso, né? Passando dos 60 já. Não. Mas eles têm uma filha que já tem netos, eles. São bem novos, mas já tem netos. Então eles conseguem enxergar todos os filhos e o neto já, e o caminho que eles fizeram e trilharam. É uma experiência e bagagem que eu não tenho. Então eu não tenho uma compreensão clara a respeito do que vai acontecer com a minha filha. Porque todos os caminhos que ela vai tomar ou melhor dizendo, somos nós que decidiremos para a vida dela. Porque ela é criança, mas quando ela chegar na fase de adulta, de adolescente, jovem, adulta, ela tomará suas decisões, e muitas vezes, que Deus me livre, eu vou ter que chorar, porque eu não vou poder mudar as decisões dela. Mas a angústia nossa, e é isso que Augusto está chegando lá, porque os meninos estão crescendo, já está chegando na adolescência e indo para a juventude. E essa é a angústia de Cristo, que por mais que ele ame, o Judas não entende. Ele lava os pés, mas nunca foi lavado o seu coração. É lavado os teus pés, mas tu nunca foi lavado o teu coração. É como aquele que a pessoa peca e pede desculpa em vez de perdão. Se você pecou contra alguém, nunca peça desculpa. Peça perdão. Peça perdão. Não mude as palavras como o mundo muda. Porque mudar as palavras é mudar a cultura, é mudar a sociedade. As pessoas perdem a direção e verdadeiramente toda uma natureza, todo um curso de uma vida, porque eles estão mudando certas palavras. Uma palavra que significava uma coisa, agora eles estão mudando para significar outra. Então todo um comportamento é mudado por causa dessa mudança de palavra. Você pecou, peça perdão e diga exatamente qual é o seu pecado, para que o teu coração possa estar verdadeiramente guardado na palavra de Deus, a quem tu deves o temor a Ele. Aqui temos a natureza do amor de Cristo.
manifestado diante dos homens, embora eles sejam traiçoeiros, amantes mais do mundo do que de Deus. Ainda assim, Cristo o ama incondicionalmente, e por isso sua dor ao ser rejeitado e pisado o seu amor, não é por causa que ele está sendo rejeitado, amados. Não é porque tu está jogando fora o amor de Deus. A profunda angústia de Cristo por Judas se dá exatamente porque ele sabe o fim que ele terá. E se ele não se importasse com o fim que Judas teria, para que me angustiar? Eu não amo, eu não me importo com ele, mas quando a gente se importa, quando a gente ama, e a gente sabe o fim que essa pessoa está caminhando, não há como se angustiar. Independente se a gente conhece muito ou se a gente conhece pouco. Se ele é apenas um estranho ou se ele nasceu e cresceu conosco durante todo o tempo da nossa vida. Se a gente ama, a gente vai se angustiar ao saber que o fim dessa pessoa é um fim terrível. E é isso que Jesus olha, ele está olhando o fim do caminho que muitos escolhem nessa noite, ou que têm escolhido, um caminho sem volta, longe do amor de Deus, abraçando-se com a morte eterna. Mas quem já decidiu seguir por esse caminho errado, de dor, sofrimento eterno, não se importa mais com as manifestações do amor de Deus para com a sua vida de pecado. Apenas pensa somente uma coisa: o que eu vou ganhar recebendo um pouco mais desse amor? Que lucro eu terei se eu conquistar mais alguma coisa, mais alguma dádiva da parte de Deus? Porque ele olha o pão da vida como se fosse um pão vendido na padaria. Para ele é apenas um pão comum, um pão qualquer. Eu digo para vocês, cada um de vocês, amados, muitos de nós jamais perceberemos a cena desses eventos como esse, pois estamos tão ligados em comer o pão da vida, com a vida, que não vemos isso, não percebemos. A gente está tão ligado com Cristo que a gente não consegue perceber a atitude de uma pessoa que caminha e despreza o Cristo, e que está no nosso meio, mas nunca creu em Cristo, porque a gente está tão familiarizado com Cristo, com a sua pessoa, com a vida, e está comendo com Ele, compartilhando vida com Ele, que a gente não consegue perceber que esse mesmo irmão que está junto conosco não está comendo desse mesmo pão, não está bebendo desse mesmo cálice, dessa mesma vida. E então todos nós nos olhamos e dizemos: como é que é? Um de nós vai trair o mestre? Essa angústia levou Pedro a dizer a si mesmo, disse: tu, João, ele faz só um sinal, porque João ele estava do lado de Jesus, ele faz só um sinal. Pergunta para ele, quem é que está traindo ele? Já que ele disse que um de nós vai trair, pergunta para ele quem é o traidor. A Bíblia declara que João é um adolescente, amados, por volta dos seus 12, 14 anos no máximo. Ele se inclina para Jesus assim, e deita no peito dele. É como se ele sussurrasse para Cristo: Senhor, de quem tu estás falando? Quem é que tu está dizendo? O que tu estás dizendo, Senhor? A Bíblia declara que Jesus ele vai responder, e ele vai dar um sinal. E mesmo Jesus respondendo e dando sinal, eles não entendem. Verso 23 diz assim: ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, a quem aquele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e,
tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Verso 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: como que precisamos para a festa? Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Eles estão sentados, a Páscoa ainda não começou, eles estão numa pré-refeição da Páscoa. Verdadeiramente o cordeiro que vai ser sacrificado, ou melhor dizendo, que eles devem comer o cordeiro assado, ainda não serviu. Ele lava os pés dos discípulos para entrar na Páscoa e para então dentro da Páscoa ele instituir a ceia. Então ele diz essa clara declaração dizendo que um deles vai o trair nessa noite. Pedro se indigna, não consegue compreender e pergunta: mestre, quem é? Não, mas ele não tem coragem de fazer essa pergunta, então ele pede para que João, a quem ele amava, pudesse fazer essa pergunta tão difícil. Porque ele sabia de uma coisa: João não vai ser quem vai trair, porque ama muito, e é muito chegado, provavelmente não deve ser João não, mas João, pergunta aí para ele. E a Bíblia é clara que Jesus, ele diz: a quem eu der o pedaço de pão, esse é o que me trairá. Então ele pega, molha o pedaço de pão, coloca, dá para Judas, Judas engole o pão e... As pessoas olham e dizem: não entendi nada. Não consigo perceber nada. O que será que ele fez? Que sinal é esse? Que coisa é essa? Judas se levanta rapidamente, pega a sua bolsa e vai embora. E eles pensam: provavelmente ele não conseguiu responder a nossa pergunta, então Judas foi comprar alguma coisa, talvez esteja faltando alguma coisa para a nossa festa da Páscoa. Ou talvez ele vai dar alguma coisa para os pobres nessa festa. Ele deve fazer alguma coisa, algum mando, porque ele tem a bolsa. O ponto aqui, irmãos, é que muitas vezes nós não conseguimos perceber os traidores no meio de Cristo. Por isso não julgue. Porque o julgamento deles jamais, mesmo Cristo dizendo esse é o traidor, eles não conseguiram perceber que era o traidor. Nenhum dos 11. E é esse ponto que eu queria que você entendesse nessa noite. Aprenda a lavar os pés uns dos outros. Porque essa é a nossa ordem. A nossa ordem não é julgar quem vai trair, quem é que vai trair Cristo. Que embora Cristo possa dizer quem vai trair, ainda assim a gente não consegue compreender. E nem aceitar que vai ser Judas que vai traí-lo. Portanto, o que compete a mim, compete a você nessa noite, Deus está dando uma ordem: perdoe e peça perdão. Lave os pés dos homens e deixe ser lavados os seus pés pelos homens. Perdoe e seja perdoado. Embora as pessoas não saibam quem há de trair, quem o trai Cristo sabe muito bem que ele é o traidor. Três características do traidor que eu encerro nessa noite. A primeira traição: quem vai trair Cristo é alguém que nunca foi lavado por ele, nunca nasceu de novo. É isso que Jesus diz: vós todos já foram lavados, mas nem todos. Quem tomou banho não precisa senão lavar os pés, mas nem todos vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E a palavra só pode limpar o meu coração se eu acreditar nessa palavra. Eu só posso acreditar nessa palavra se eu nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, eu vou acreditar que essa palavra é palavra de homens e não palavra do Deus vivo. E se é palavra de homens, então eu posso dizer claramente e reconhecer claramente que o homem é mentiroso, que o homem é enganador, que o homem se arrepende, ele fala uma coisa e volta atrás, ele nunca firma-se. Porque eu reconheço que a palavra de Deus não é palavra de Deus, mas palavra de homem. Mas se eu acredito que é palavra de Deus, e eu sei que Deus, aquilo que Ele fala, cumpre.
que a palavra que sai da sua boca não torna para si vazia, não volta para ele vazia, antes cumpre aquilo que ele designou e prospera para aquilo que ele a enviou. Se eu creio dessa forma é porque eu nasci de novo, eu fui lavado. Mas quem não foi lavado não reconhece essa palavra e não crê nessa palavra e não pode comer o pão da vida. A primeira característica, embora não esteja aqui nesse texto, mas esteja no texto logo no início, onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, e aí é interessante porque Jesus ele lava o pé daquele que não tomou banho. E você vai ter que aprender essa mesma lição. Muitos de vocês serão machucados por outras pessoas que nunca nasceram de novo. Mas isso não te dá o direito de não perdoá-la. Isso não te dá o direito de não perdoá-la. Você deve perdoá-la. Como Cristo perdoou os pecados de Judas ali, mesmo sabendo que ele mataria, ele lava os pés, embora ele não receba esse perdão. Embora Cristo ele derrame esse perdão, manifeste o seu amor, ele rejeita esse perdão. Ele rejeita porque ele se acha superior. Então, a segunda coisa é que a Bíblia diz claramente no verso de número 27, e após receber o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. O que Cristo dá para ele? Um pão. Dá na mão dele e ele come. Quando ele o come, a Bíblia declara que entra nele Satanás. A pergunta que eu tenho que fazer para vocês, bem objetiva e clara: quantos têm comido o pão da vida, mas têm comido apenas um pão comum? E os que comem o pão da vida como se fosse um pão comum, quem entra nele não é a vida, mas a morte, e a morte vem por meio de Satanás. Não entrou nele um demônio, nem um príncipe dos demônios ou algum maioral de demônio, entrou nele o próprio Satanás. E quando entrou em Judas Iscariotes, Satanás, ele não espumou, ele não se contorceu, ele não revirou os olhos, não entortou, nem virou a mão para trás. Diante do próprio Deus vivo e verdadeiro, que é o Cristo, esse Satanás se levanta e sai. Quantos têm verdadeiramente abrigado Satanás no seu coração e estão andando diante de nós e a gente acha que é um cristão? Comem do pão da ceia, mas acham que é um pão comum. E estão comendo juízo para si mesmo. Se a primeira característica de uma pessoa é que não foi lavada, a segunda característica é que quem habita nele é Satanás. Terceira e última característica de quem há de trair Cristo. A Bíblia declara exatamente isso. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. O que pretendes fazer, faze-o depressa. No verso de número 30, diz: ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo. Como é triste a gente ver isso. Os filhos das trevas obedecem o príncipe deste mundo.
E eles obedecem apressadamente. Quanta morosidade há nos filhos da luz em obedecer à voz de Deus. Quanta relutância em obedecer aquilo que Deus ordenou a nós. Quanta dificuldade de a gente se levantar e sair, partir e fazer exatamente aquilo que Deus nos mandou. Quantas vezes nós debatemos conosco mesmo, mas Senhor é isso, mas Senhor é aquilo, mas por que não, por que aquilo, por que aquilo outro? A gente começa a justificar e começa a perguntar e começa a fazer um bando de coisas, um bando de perguntas para tudo não obedecer a Deus. Mas os filhos das trevas, a quem Satanás habita, eles logo saem e vão fazer o que Satanás manda. Depressa. E logo Saul, que Cristo lhe diz: o que pretendes fazer, tu sabes que tu vais fazer. Tu queres fazer isso? Agora vai e faz depressa. Se levantou. E para onde ele foi? Para o sacerdote. Foi requerer as 30 moedas de prata dele. Vou entregar Jesus essa noite, eu sei exatamente onde ele vai estar. Ele saiu do lugar onde Jesus estava, naquela casa, naquele cenáculo, como diz as Escrituras. Ele vai até o templo, fala com os sacerdotes, o sacerdote arranja uma comitiva e uma grande guarnição de guardas vão até o lugar onde Judas, ele está apontando. Ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai para o jardim ali do Getsêmani, onde tem um bando de ovelhas que é pressadas, ali ele vai. É lá onde ele está, ele ora toda noite ali, durante esses dias todos ele está indo. Então quando ele terminar a Páscoa, ele vai estar lá. Vamos para ali. O que tem para fazer, faze-o depressa. E a Bíblia diz: e tendo ele recebido o bocado, o pão, logo saiu. E João ele narra: e era noite. Escute uma coisa, amados. O dia que você voltar-se contra Cristo, o dia que você decidir não mais caminhar com Ele, não será dia, será noite. Aqui a gente lembra de Adão e Eva quando pecaram. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus desceu para conversar com Adão e Eva, e Ele não os encontrou na luz. Estavam no pecado, perdidos. Deus dá a promessa de um Redentor. Veste-os com pele de animal, de um cordeiro que Ele sacrificou e os vestiu. Colocou aventais nele e disse: agora vão embora daqui. Era a virada do dia, ou seja, estava entrando a noite e os homens, Adão e Eva, saíram. E quando eles saíram da presença de Deus, na luz da glória do Senhor, e agora eles estão entrando em trevas. Judas está a mesma coisa. Só que Deus não os expulsou. Judas é pior porque Deus não está expulsando Adão e Eva com uma promessa de um Redentor. Judas é pior porque ele está entregando agora o Filho de Deus, a quem entrou em nossas trevas para nos dar a luz. Ele por si só prefere as trevas do que a luz. E era noite. Não há luz longe de Cristo, assim como não há vida. Que Deus em Cristo possa nos dar um coração grato e perdoador. Não um coração cobiçoso a ponto de negar o pão da vida e considerar que o seu sacrifício e tudo que Ele fez é algo comum. Porque sairemos de sua presença para nunca mais retornar. Entraremos em densas
trevas. Mesmo com o coração angustiado de Cristo, com o amor que Ele tem, Ele nos entregará ao juízo, porque nós mesmos decidimos rejeitar esse tão grande e maravilhoso amor. Incline sua cabeça.